todos. E é bom ver a sala cheia. A gente quer dar os parabéns para a Márcia, parabéns também para o Eduardo, parece. O colega aqui que eu vou instituí-lo imediatamente, né, porque realmente essas iniciativas precisam ser parceiras fundamentais. Eliane, que bom também estar sentado nessa mesa. Gabriela, que eu também conheci hoje. Graziele, que eu não conheci hoje. Tá? E colegas que a gente já tinha se encontrado, trabalhado junto no Museu Nacional de Belas Artes, outras pessoas mais. Quando a Márcia comentou sobre o encontro de hoje, aí eu falei para a Márcia, arte e educação, educação artística, são questões aí que a gente precisa rever total. E principalmente considerando, eu vou partir assim, considerando da crise dos dois. Crise da educação e crise da arte. E aí, por paralelo, crise das instituições públicas que representam, crise das instituições de mediação, seja mediações políticas, seja mediações culturais, mediações de saúde pública. Todas essas instituições precisam ser revistas. E o museu não é diferente. Quando a colega Eliane comenta sobre quem já foi professor de arte, educação, ou quem já foi professor de arte, essas reclamações que nos acompanham, né, das encomendas de trabalhos e serviços decorativos dos professores de arte nos incomodam muito, elas são eternas. Mas como que a gente avança? Eu acho que o exemplo dado hoje foi um exemplo de avanço. Você tomou um caminho e é impressionante os números. Eu fiquei impressionado com os números. E esses números são números invisíveis. Então eu acho muito... que mundo é esse que está numa velocidade de mudança? Quer dizer, eu conto aqui, a gente sabe que tem 60 cadeiras desse auditório. Então a gente pode dizer que a gente tem aqui 50 pessoas. Mas a potência de alcance desse encontro é muito maior. Assim como a potência de inscrições desse encontro é muito maior. Então essas mudanças, eu acho que a gente tem que parar para pensar. Mudanças na produção de conhecimento, mudanças, né, numa ética dessa circulação de conhecimento, e principalmente as mudanças que elas justamente atravessam o que é arte e o que é educação. Um ponto que tem me chamado muita atenção é que aquilo que é mais radical nas mudanças que estão ocorrendo no mundo afora, e aqui principalmente a partir de junho, elas não estão sendo lideradas por artistas. Elas não estão sendo lideradas por políticos. Isso é para a gente parar para pensar. Um termo que é usado é uma utopia de baixo para cima. Uma utopia revolucionária de uma globalização de baixo para cima. Então, o caso que se apresentou, a gente pode ver que é uma globalização de baixo para cima. Porque o sujeito, numa sala de aula, ele lança uma experiência que é de uma microgeografia e de repente encontra num determinado oceano, numa determinada geografia, isso, uma série de sujeitos, de outros países até, interessados em compartilhar. Vamos parar para pensar? O que é isso que está ocorrendo? Há uma necessidade de partilha. E o que você toma, e o que vai ganhando corpo inesperadamente, ou já em tempo, desde quando a Márcia falou, eu me lembro que a Anne veio aqui, eu não estava mais aqui no mar, eu estava lá organizando lá o pessoal da educação do mar. Eu saí com a Anne naquele dia depois. Né, eu vim aqui, vi o encerramento, saí com a Anne e tinha uma outra pessoa que estava com ela, se não me engano, tudo. Mas o que significa uma pessoa da Tate ter uma bolsa para viajar
para convocar experiências de educação. Isso é para parar para pensar. Tate, convocar, se interessar aqui, por esse país abaixo do Equador, essas revoluções para a gente parar para pensar. Tem um colega que está ali atrás, a gente se encontrou, está ali com a parceira dele de projetos de São Gonçalo, na escola de São Gonçalo. E aí ele foi mostrar os projetos lá da escola de São Gonçalo para a gente, lá no MAN. E a gente nessa conversa, que era uma conversa sobre questões raciais, era um grupo que a gente estava trocando, foi nessa época do ano mesmo, foi a semana do zumbi, que a gente teve esse encontro, uma conversa, que a gente estava querendo montar um grupo sobre questões raciais na escola. E a qualidade e o empenho do trabalho de vocês dois juntos, depois a gente teve lá na Secretaria do Estado, como que a gente faz um papel de repensar o museu como uma estação de agenciamento. A estação de agenciamento é para simplesmente circular, fazer, ativar, tornar visível, investir. Então, a educação em sala de aula, assim como a educação dentro dos museus, ela está sofrendo uma mudança radical. Essa mudança também está acompanhando as mudanças nas práticas e processos artísticos. Um autor, Arjun Appadurai, ele fala que 3 elementos conceituais são importantes para pensar o que ele chama dessa grassroots, essa revolução de baixo para cima, ou globalização de baixo para cima. Ele fala pesquisa, ele fala em ativismo e ele fala em pedagogia. Artistas estão estudando Paulo Freire lá fora, antes de nós estarmos estudando Paulo Freire. Nós, que eu digo, artistas, porque os artes educadores já estudam, os educadores já estudam, mas os artistas mais radicais, qual é a radicalidade que está envolvendo um interesse artístico, de produção artística, ligada a uma pedagogia crítica, ligada a uma ética de construção coletiva de conhecimento? Qual é o radicalismo? É que os artistas que estão querendo reverter uma relação de produção de objetos do mercado para uma relação de produção de subjetividade e de novos produtores de imaginários, esses artistas estão mudando a sua própria postura do que eles produzem. Então, eles estão se aproximando ao que os educadores produzem. A utopia dos educadores é produzir sujeito. É gerar instrumentos, acessibilidade à produção de imaginários. Os museus mais avançados já descobriram isso. Os museus não podem ser apenas uma fábrica de exposição, uma fábrica de sociedade de espetáculo para espectadores. Todos hoje os museus, o Marco lá no Rio, Casa Daros, e assim Tate, todos os museus já acordaram. Tá? O museu precisa criar uma sustentação na sociedade de produção de imaginários. Outra coisa é que nós não estamos mais num mundo com uma expectativa de uma revolução estética mais. A revolução estética foi no século XX. Já tivemos o Picasso, já tivemos tudo. Vocês imaginam alguma revolução estética? Um outro exemplo que talvez quem seja da minha geração pode dizer: vocês imaginam um novo Rolling Stones? Vocês imaginam um novo Beatles? Não existe. A revolução da juventude, a revolução dos Beatles, Rolling Stones, a revolução da cultura pop, acompanhou um século. O que nos aguarda? Vamos olhar para o século XXI. O que nos aguarda? E qual é o nosso instrumental para o século XXI?
Não pode ser um instrumental xiita. Eu não quero tecnologia. E aí que está o seu caso, e vários casos. Há, no uso da tecnologia, certamente, o uso da globalização. Né? Você mostrou todas as marcas ali, e são marcas globalizadas. Então, a própria globalização cria, né, a situação entre dominados e dominantes. O dominante é a microgeografia, é o de baixo para cima. Mas ainda estamos precisando usar computador. Estamos precisando de aparelhar nossos estudantes e tudo. Como a gente faz dessa, digamos assim, desse domínio tecnológico um instrumental de produtores de partilhas sensíveis, partilhas de respeito, partilhas de múltiplas vozes. Isso aí é que está nas nossas mãos. Ontem eu estava conversando com minha sobrinha e ela estuda, classe média, tudo estuda numa escola muito boa aqui de Niterói e tal, e aí ela comenta assim, é muito chato. Então, meu irmão paga caro e a escola, né, ainda tem essa situação da classe média ainda com aquelas posturas. Aí eu perguntei, mas como assim? A professora repete a mesma aula, o tempo todo e tudo. Então, olha, isso aqui foi ontem. Nós ainda estamos diante de certas situações que precisam ser, sabe, despertadas. Novos modelos, está aqui a Inês na minha frente, aqui, que volta e meia, ela que vem me orientar assim, né? Como os desenhos das salas de aula estão mudando, né? Como a gente acaba essa postura, eu aqui falando para vocês, né? Quando abre um espaço para vocês virem se apresentar, isso é que é importante. No último encontro que eu tive aqui com os professores, eu falei, olha, os anos que já se passaram aqui desse departamento de educação, a gente tem que mudar. Não cabe mais a um departamento de educação dar aula para professor, formar professores. Como que a gente faz, né, agenciamentos, inclusive com espaços para professores serem produtores de situações compartilhadas. Olha, isso também é porque a própria produção artística, cada vez mais, ela é experiencial, ela é sensorial, ela é carregada de nova subjetividade. A mesma coisa acompanha com a curadoria. Então, que texto vai acontecer que vai provocar com que a sociedade, o adolescente, o professor, o visitante, encontre espaço para que o seu próprio imaginário sociocultural entre em diálogo, entre em potencialização. Essas questões, então, elas estão atravessando todos nós. Então, arte e educação, a revolução, a gente chamava lá o MAN, núcleo experimental de educação e arte, até para não ficar arte e educação, como a gente automaticamente junta as duas palavras, arte e educação. Então ela já cria, né, uma situação com uma conotação existente. É educação. Né? Como que a gente atualiza, e atualiza de certa forma a própria arte. Que a arte está sendo atualizada por, né, instrumentos, por conceitos de uma pedagogia ativista. Então o ativismo pedagógico hoje é incorporado com a própria, digamos assim, exercício público, sentido público da arte, ou sentido público do próprio artista. Então nós estamos vivendo um linear, uma virada fundamental para todos nós. Então, sem estender mais, quero agradecer a todos que enviaram e que vão assistir as propostas para compartilhar suas experiências. Quero parabenizar pela sua iniciativa, porque a sua iniciativa é como se de repente você, né, abrir um canal para jogar luzes e abrir espaços de partilha fundamentais para todos nós. E que espero que a gente possa fazer muito mais, né, encontros regulares e considere, tá, aqui a sua sala de arte. Vocês todos
possam trazer ideias, experiências e regularmente trazer partilha para aqui para o nosso museu. Tá? Muito obrigado a todos.